8 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que o Senhor nessa noite fale com a tua igreja, Senhor. Nós sabemos de toda a limitação que há, ó Deus, em minha vida, não apenas pelo fato de ser humano, mas por ser quem eu sou. Eu peço que nessa noite o Senhor pastoreie a tua igreja. O Senhor é o pastor, não eu. É o Senhor quem há de dar alimento para eles, para nós. Faz isso, Senhor. Toca em mim, toca nos teus filhos, em todos nós. Que possamos sentir que é o Senhor instruindo-nos. Que possa haver uma sensação, ó Deus, em todos nós, de estarmos sentados aos teus pés. Não, ó Deus, em um lugar, não apenas ouvindo alguém pregar, mas que possamos sentir que o Senhor está falando conosco. Pastoreia a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Nós vimos semana passada que a palavra evangelho... Semana passada, né? Sábado. Que a palavra evangelho significa uma boa notícia. Que é nós irmos até as pessoas e falar para elas que existe salvação. Libertação. Nós vimos então o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia, não é uma história. O Evangelho é uma pessoa. Viver o Evangelho é viver uma pessoa. Crer no Evangelho é crer em uma pessoa. Pregar o Evangelho é falar de uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia. Foi Ele quem pagou o preço da nossa salvação. Foi Ele que morreu por nós naquela cruz. Foi Ele que veio até a terra. Foi Ele que mostrou o Pai. Foi Ele que abriu o caminho. Falar do Evangelho é falar de um nome, de uma pessoa, de um ser, de Jesus Cristo. Como Senhor, como Deus e como morto, mas ressurreto. Alguém que venceu a morte. Contamos histórias para as crianças de super-heróis. Jesus Cristo, o verdadeiro herói, venceu a morte, venceu Satanás, tomou a chave das mãos, abriu o caminho, deu vitória, vencedor. É contar essa história para o mundo, é contar de alguém para o mundo. Pregar o Evangelho é pregar então de Jesus Cristo, Senhor e ressurreto. Senhor por direito, ressurreto, vencedor. Nós vimos também que pregar o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo dizia o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o que o Evangelho é. Nós podemos dar cesta básica para as pessoas, nós podemos levar sopa para os mendigos, nós podemos abrir clínicas, nós podemos doar roupas, nós podemos fazer filantropia. Mas isso não vai salvar a vida de ninguém. Nos faz bem, é bom, há mais alegria em dar do que receber, mas isso não salva a vida de ninguém. O que salva a vida de alguém é Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador. Ser crente não é ser simpático, embora isso faça parte de alguém que tem a alegria da salvação. Ser crente não é ser amigável. Ser crente é ser um proclamador de uma verdade, de uma pessoa.
E eu sei que essa verdade que eu estou proclamando, esse nome que eu estou falando tem poder. Por isso eu não me envergonho. Quer achar que eu sou louco? Eu sei o que eu estou pregando. E pode transformar a vida de qualquer pessoa. Seja o nível mais baixo que ela desceu na vida dela. O Evangelho tem poder de ir lá, mudar o coração e fazer daquela pessoa uma nova criatura. Paulo estava preso. Paulo já tinha apanhado, perseguido. Não tem vergonha. Porque eu sei o que eu estou pregando. Nós vimos também que o Evangelho, ele é específico em sua ação. Paulo fala dos eleitos. E nós vimos que acreditar na doutrina da eleição não significa em preferência, nós não podemos escolher quem nós vamos pregar o Evangelho. Não posso fazer discriminação, seja de rico, de pobre, de culto ou iletrado. Eu vou pregar o Evangelho a quem Deus colocou no meu caminho. Eu falei em Amparo uma coisa e eu queria enfatizar aqui com os irmãos também aqui em Mogi Guaçu. Que o que nós não podemos é usar pessoas. Alguém foi fazer faxina na sua casa. Se você não fala de Jesus para ela, você está só usando essa pessoa. E isso tem que chegar a um nível da nossa vida, porque nós somos servos de Cristo e daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Tem que nos incomodar, pedir para alguém abastecer o nosso carro e não falarmos de Cristo para ela. Eu não posso só usar essa pessoa. Eu tenho que me incomodar a esse nível. Aí você pode falar, pastor, mas se for assim a gente vai ficar louco. Amém, meu querido. Se for assim eu vou parecer fanático. Amém, meu querido. Está com vergonha do quê? Do quê? É melhor ser considerado fanático por homens do que medíocre aos olhos do Senhor. Se é para nos considerar fanático, que assim seja, mas eu sei que eu estou pregando e por isso não me envergonho. Aí você olha, você vai ser atendido por alguém, aquela pessoa está travestida. Cristo não pode transformar a vida dela? Ou vamos ter fobia? Julgar a roupa, o cabelo, os trejeitos? Eu não posso achar que Jesus pode alcançar essa vida? E aí, o restante, quem vai cuidar disso é Deus. No coração dessa pessoa. E aí nós falamos de outras pessoas também. Só não usa pessoas, meu irmão. Sirva as pessoas. Não se beneficie delas. Beneficie-as. De graça recebeste? Amém? Amém. Recebemos de graça. Vamos dar de graça também. Vamos dar às pessoas a mensagem que tem poder para salvar. Não significa preferência, nem negligência, nem mediocridade. Eu vou pregar e eu vou fazer com excelência. Paulo pregou durante 3 meses na sinagoga, disputando e persuadindo seus ouvintes. Insista, fale. Se é para ser chato, que assim seja. Mas eu sei o poder daquilo que eu estou pregando. Eu vou insistir. Até quando, pastor? Até ficar muito claro que não é mais para fazer. E Deus vai mostrar como. Colocou no meu caminho, eu só tenho alguém para falar para essa pessoa. De quem que é que eu vou falar para ela? Jesus. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus o tempo todo. Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero falar com os irmãos, então, nós recapitulamos o que foi falado no sábado. Eu quero falar com os irmãos hoje no que implica o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é poderoso e o Evangelho é específico em sua ação. Vai alcançar aqueles que Deus destinou a mensagem, que Deus escolheu para si. Agora, a partir do momento que você entendeu, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é poderoso, e Deus tem um povo a ser alcançado, e eu não sei quem é esse povo, por isso Ele falou, vão e preguem. Vão, preguem o Evangelho.
Tempo e fora de tempo. Eu preciso saber no que implica isso. Porque, meu querido, guarda o que eu vou falar para você. Você vai tomar a decisão de ser uma fonte de rios fluindo por onde você passar. Eu queria que você soubesse, na verdade, Deus quer que você saiba o que implica isso para a sua vida. Em primeiro lugar, implica em pagar o preço. Para a gente é fácil, tem uma placa, não tem polícia na rua, não tem perseguição, te tira o alvará, a gente quiser fazer marcha para Jesus, é só ver os trâmites legais na prefeitura, então a gente faz marcha para Jesus, então parece que não tem preço nenhum. Mas não é o que Paulo fala para Timóteo. Paulo viveu num contexto diferente do nosso? Viveu. Paulo viveu o início do cristianismo. Paulo viveu no momento onde pregar Jesus trazia afronta. Pessoas perseguiam, matavam, prendiam, separavam, acusavam. Era trash mesmo. Dizer, olha, eu creio em Jesus, era estar arriscado morrer nas arenas de Nero. Hoje não. Pelo menos não para nós aqui. Embora nós tenhamos visto que no século XX, já morreu mais cristãos no século XX do que em todos os outros séculos juntos. E continua morrendo muitos cristãos no século XXI. Em locais onde não se pode pregar o Evangelho. Mas a questão é uma só. Você está no Brasil. E você pode falar de Jesus. Você tem essa liberdade. Será que implica pagar o preço? Implica, meu irmão. Começa a pregar o Evangelho que você vai ver. Você está apagado. Começa a falar de Jesus o tempo todo. Começa a pensar em Jesus o tempo todo. Começa a cantar. Começa a louvar. Começa a distribuir material. Vai lá no site, compra folheto. Tem no carro, tem na bolsa, em todo lugar. Jesus te ama. Olha, Jesus quer salvar a sua vida. Jesus pode tirar desse buraco. Jesus pode transformar. Jesus pode tirar da prostituição. Jesus pode consertar seu casamento. Busca Jesus. Jesus pode te curar e levantar dessa cama. Vai falando de Jesus. Começa a falar de Cristo. E você vai ver quem é o inimigo. E você vai ver quem é Satanás. Eu estou tendo testemunho de pessoas que estão despertando para isso na sua vida. E está acontecendo coisas na vida delas. Porque o inimigo nos quer apáticos, insensíveis, mornos e quietos. Aí, vai ganhar dinheiro, meu irmão. Vai ganhar dinheiro, vai trabalhar. Vai comprar roupa nova, vai se empiriquitar. Vai mudar o cabelo. Vai fazer viagem dos seus sonhos. Vai, mas fica quieto. Não fala de Jesus. Não fale de Cristo. Não ame Jesus. Não flua nada de você. E eu dou o que você quer. Essa é a lógica de Satanás. Começa a pregar Jesus. Que é a razão da nossa vida. E você vai ter que pagar um preço. No versículo 9, olha o que Paulo diz. Pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Paulo, então, diz que um dos preços do Evangelho é o sofrimento. E você vai precisar ter força. Porque essa é a razão da sua vida, pregar o Evangelho. Estou preso. Os outros podem passear, viajar, comprar passagem, óculos de Ray-Ban, bronzeador, foto no Facebook. Eu comecei a pregar o Evangelho, eu estou preso. Eu não estou preso por qualquer outro motivo que não seja falar de Cristo. Estou sofrendo porque eu falo de Jesus. Olha o nível da coisa. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem, Paulo, é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, Paulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome.
Isso é espiritual, gente. Você está sofrendo, mas você sabe que é por causa de Cristo e traz um certo prazer. Paulo fala que nós seremos herdeiros das bênçãos de Deus se nos tornarmos coparticipantes do seu sofrimento. O que é se tornar coparticipante do seu sofrimento? É furar a mão para ver como que é passar 40 dias de jejum? Não, começa a falar do reino de Deus, começa a viver por amor aos outros, começa a viver para a glória do Senhor, esquece todo o resto. Não estou dizendo ser negligente com o seu serviço, não estou dizendo deixar de pagar as contas, mas isso não é a razão da minha vida. Começa a focar em Jesus, focar em Jesus. Meus queridos, tem pastor que não prega Jesus. O alvo dele é a igreja crescer, o alvo dele é construir, o alvo dele é dízimo, o alvo dele é... Qual é a razão dessa igreja? Cristo, não tem outra razão. O que Deus vai me cobrar em relação à vida de vocês, não é se eu fiz encontros que puxa, foi legal, tem que fazer. Não é se a gente fez festa, não é se a gente fez noite disso ou daquilo. Jesus vai chegar para mim e falar assim, você ensinou o meu povo a pregar o evangelho, porque eles só estão lá para isso. E de pregar o evangelho. Vão, façam discípulos. Só que avisa eles que quando eles começarem a me ver por isso, eles vão sofrer perseguição. Pastor, de que tipo? Deus vai mostrar para você de que tipo. Só quero que você saiba de uma coisa. Vai ser por causa de Cristo. Quem chicoteava Paulo não era demônio, eram pessoas. Quem pegava aquele homem, amarrava, prendia e colocava em cela, eram pessoas. Quem julgava ele, eram pessoas. Quem denunciava ele, eram pessoas. Quem perseguia ele, eram pessoas. Aí Paulo diz o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra seres espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso eu vou orar, por isso eu peço que orem por mim, porque a minha luta não é contra pessoas. Eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida é porque eu estou pregando o evangelho. Você vai ser perseguido no serviço, por parente, pessoas vão virar a cara para você, você vai ver ação demoníaca na sua vida. Pastor, assim a gente assusta. Meu irmão, é aventura espiritual, é a razão da nossa vida, é batalha. Se você começar a sofrer perseguição, é porque você está no caminho certo. Porque Jesus falou, quando você viver para mim, você vai ser perseguido. Está no caminho certo. Falei isso para 2 pessoas essa semana. Falou, pastor, está assim, assim, assado minha vida. Falei, meu querido, está pregando evangelho. Não está à toa, pastor. Tinha acontecido isso antes? Não, pastor. Está no caminho certo. A vitória é sua. Continua por esse caminho, que é isso que Deus quer para a sua vida. Meu querido, quando um carro me fecha na estrada, quando eu tenho que jogar para o acostamento, é só acaso? Você acha que não existe uma luta espiritual em volta da gente, querendo calar os nossos lábios? Você acha que uma pregação como essa, o inimigo quer que você escute? Você acha que o diabo quer que amanhã você abra sua boca lá no serviço? Quer nada. Você acha que ele quer que você atravesse a rua para tocar a campainha do seu vizinho, que Deus está incomodando você? Para falar, olha, eu não sei, você vai achar que eu sou louco, mas Deus está incomodando meu coração, eu vim aqui dizer que Jesus te ama. Que Ele quer mudar a sua vida. O diabo não quer isso. Então, meu querido, implica em força para suportar os sofrimentos. Em segundo lugar, implica em renúncia. Vai ter que renunciar. Olha o versículo 11 que ele diz, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele com Ele também viveremos. Paulo não está falando, se eu tiver um infarto com Jesus. Paulo não está falando, se eu for atingido por uma bala perdida com Jesus. Paulo não está falando, se eu tiver alguma coisa com Jesus. Ele não está falando do curso natural dos mornos. Sabe qual que é o curso natural dos mornos? Dos crentes que não fazem diferença na terra? Dos cristãos que não pregam o evangelho? O curso natural deles, sabe qual é? Sofrimentos que afetam o ego. Ai, Deus.
Eu comi aquele tipo de queijo e agora não estou conseguindo comer mais, não tenho dinheiro. Ai, Deus, olha essa enfermidade que eu tô, Jesus. A questão é, tá, você vai levantar daí, você quer que eu te levante, tire essa dor? Você quer que eu te dê mais dinheiro? Você quer que eu, abençoe seus negócios? Para quê? Para você enriquecer o seu Facebook? Para que você quer? Para alimentar mais o seu ego? Qual é a razão da sua vida? Paulo está falando de morte por perseguição. A missionária Cleide veio aqui, ela falou de amigos dela, missionários que foram mortos porque pregam Cristo. Está meio trash essa mensagem, né? Está meio pesada, né? Peraí, pastor. Pregar Jesus pode afetar o meu conforto? Pode não, é certeza. Pode não. Você está comprando briga. E briga de cachorro grande. Mas estou falando de viver todo dia falando de Jesus. Não é uma pessoa no ano. São os rios fluindo de você. Aí o bicho pega. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, acompanhar significa seguir os passos. Se alguém quiser ser igual a mim, negue-se a si mesmo. Importa que ele cresça e eu diminua. Menos tempo para mim, mais tempo para Jesus. Mais para Jesus. Tome diariamente a sua cruz. Tome quando a sua cruz? Todo dia. Você entendeu? Quando é que nós vamos estar vivendo a essência do Evangelho? Quando diariamente você lembra qual é a razão da sua vida. Eu estou vivendo para Jesus. Eu estou indo trabalhar por Jesus. Eu estou indo estudar por Jesus. Para a glória de Jesus. Para pregar Jesus. Para isso que eu estou vivendo. Agora, olha o que Jesus continua dizendo. Sabe por quê? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Por quem você está perdendo a sua vida? Porque a cada dia que passa, a sua vida diminui o tempo. Hoje você perdeu a sua vida. Para quem? Passou. Foi um dia menos na sua história. Você está mais perto do dia da sua morte. Hoje você perdeu a sua vida por quem? Por quem você levantou? Por quem você ralou? Quem foi o alvo? Quem foi o amado? Quem foi o objeto? Quem foi aquele ser que estava na nossa vida hoje? Hoje a gente perdeu vida. Quem perder por minha causa, a salvará. Por quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Quem lê Eclesiastes vê Salomão falando, eu comprei, fiz, desfrutei de tudo o que um ser humano pode desfrutar e viver para a época dele. E cheguei à conclusão que foi tudo em vão. Corri atrás do vento. Você não precisa passar por isso. Nós não precisamos. Salomão veio e falou, não faz isso, é insanidade. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Implica também perseverança. Versículo 12, ele diz o seguinte, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Você lembra da parábola das minas, meu querido? Alguns foram salvos, mas aquilo que o seu Senhor deu na mão, ele não multiplicou. Ele participou do reino. A questão é, reinou junto? Agora os outros, que multiplicaram, ajudaram a reinar.
Eu vejo pessoas que abandonaram o Evangelho. E a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Posso falar uma coisa, meu querido? O Senhor, presta atenção, quer lucro de nós. E não é dinheiro. São vidas. É isso que Ele quer de mim e de você. Sabe por que pessoas abandonam o Evangelho e vão para a farra e vão curtir a vida? Porque eles chegaram mais cedo a uma conclusão. Para ficar indo para a igreja, pagar de santinho, estou fora. Aqui dentro está cheio de pecador. Todo mundo aqui peca. Que eu estava falando para uma pessoa, né? Todo mundo tem a sua área de eu não consigo entender. Já viu isso? Aí descobre que a irmãzinha lá pecou naquela área. Aí 2 outros crentes falam, nossa, eu não consigo entender. Como pode? Mas e o seu pecado? O seu pecado você consegue entender, né? Aí um fica, não consigo entender. Como pode? Nossa, como pode, meu querido? Se a razão da nossa vida não for Jesus, a gente está perdendo tempo de vida. Se a cada terça, cada sábado, se a cada dia a gente não levanta para Ele, a gente está dividido. A igreja é a religião, lá fora o meu ego. A gente precisa pregar Jesus. E perseverar nesse alvo. E, olha, meus queridos, eu não quero desanimar vocês de vir na igreja, pelo amor de Deus. Não é o que eu quero fazer. Mas até quando vir à igreja para não levar ninguém a Cristo? Até quando vir à igreja para pegar tudo aquilo que Deus nos deu, a palavra, o Espírito, a fé, e enterrar? Eu não quero ser conivente com a vida de ninguém que está tentando camuflar o seu ego numa vida religiosa. Vai para a igreja, lê Bíblia, mas é só ego que reina na vida dele. Só trabalha pelas coisas que ficam, só pensa nas coisas deste mundo. Convive com as pessoas que não conhecem a Cristo e não sente nada por elas. Está errado. Não é assim que é para ser. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. O que é perseverar, meu irmão? Não é ficar dentro de uma igreja até Jesus voltar. Ai, perseverei, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dá extremunção aí, pastor, porque eu estou indo para o céu, no leito de morte. Olha, perseverei, entreguei meu dízimo a vida inteira, nunca falhei. Tal questão é, amém. Quantas pessoas você levou para Cristo? O quanto a sua vida rendeu? Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse homem fez a sua fé conhecida de todo mundo que o conheceu. Ele fez o evangelho conhecido de todos aqueles que ele conheceu. Aí sim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Por que completei a carreira? Porque todo mundo que Deus colocou do meu lado, eu falei do Salvador Jesus Cristo. Completei. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Em termos de pregar Jesus. De falar da salvação em Cristo Jesus. Tem que ser uma meta. Tem que ser nosso ofício. E eu tenho medo que a igreja seja um lugar de desertores. Sabe o que é um desertor? Aquele que abandonou seu posto na hora que era para estar lutando. Não é isso? Estou errado? Estou errado? Desertor devia estar onde? Na batalha. E o que ele faz? Por que ele dá no pé? Porque ele quer preservar a sua vida. Quem quiser preservar a sua vida vai perder. E é esse o medo, que a igreja se torne um refúgio de desertores.
Salvos que querem preservar a sua vida e por isso não dão a cara para bater. Não falam de Cristo. Não são loucos por Jesus. Porque é assim que o mundo vai considerar você. Quando toda hora você fala e fala e fala de Jesus. Implica também fidelidade, viver para pregar o Evangelho. Paulo diz, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece infiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se nós não cumprimos o nosso papel, nós cremos em Jesus, confessamos ele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque ele é fiel à sua palavra. Você confessou Jesus como Senhor? Você crê que ele ressuscitou dos mortos? Ele é fiel. Só que lá em Coríntios diz que alguns chegarão ao céu como que através do fogo, sem nada para entregar para Cristo. Mas eu quero ler um texto com os irmãos. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos terminar hoje e continuaremos semana que vem, sábado, falando sobre o Evangelho ainda, a terceira parte. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache. Como? O que Deus quer que nós sejamos? Fiéis a quê, gente? Eu vou explicar aqui. Nesse versículo, Paulo fala que os homens, que homens? Os que trabalham com você, os que estudam com você, os que conhecem você, os seus amigos, seus parentes, seus funcionários, seu patrão, seus colegas, que essas pessoas, guarda o que eu vou dizer para você, querido, te considerem ministros. Ministro é alguém que é responsável por uma área, por um ministério, por um ofício. Que as pessoas saibam que você não é só patrão, você é servo de Cristo. Agora, pastor, servo? A palavra está dizendo ministro. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa ruperetes. Sabe que palavra é essa? Imagina aqueles navios antigamente que tinham escravos remando. Lembra? Já chegou a ver em navios que ficava alguém, ó, pum, pum, ditando o ritmo para que... Tinha um tipo de escravo que ele trabalhava no lugar mais pesado, que era lá no fundo do navio. Só que lá, por mais que fosse mais pesado, era aqueles de baixo que tinham a remada importante porque dava direção, força. Que os homens os considerem como aqueles que estão remando. Rumo a quem? Ministros de Cristo. Homens e mulheres que estão remando, e quem está dizendo para onde a gente vai? Cristo. Quem nos lidera? Cristo. Quem está, por quem que você está todo dia levantando e remando a sua vida? Por Jesus. Por Jesus. Eu estou aqui por Jesus. Sofro por Jesus. Me submeto por Jesus. Faço o melhor por Jesus. Tiro as melhores notas. Sou um funcionário fiel por Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero que veja Jesus em mim. Eu estou criando os meus filhos para Jesus. Eu estou tendo meu casamento por Jesus. É tudo por Jesus. Que os homens olhem para nós e falem: meu, esse cara, essa mulher só vive por Jesus. A razão da vida dele. Aí Paulo vai deixar a coisa mais pesada ainda e mais maravilhosa também. Primeiro, que os homens olhem para você e falem: meu, esse cara só vive por Jesus, é servo de Cristo. Mas eles também devem nos considerar dispenseiros dos mistérios de Deus. Você sabe quem é o dispenseiro? É o camarada que cuida da dispensa. Naquela época, tinha pessoas muito ricas e elas não queriam ficar administrando seus negócios, então elas instituíam os dispenseiros. Seriam tipo os mordomos, mas de tudo.
E ele chegava para aquele camarada e falava assim: as chaves estão com você. O que o camarada trabalha com os bois, você que vai dar para ele. O que as faxineiras precisam para limpar a casa, você vai dar para ela. O que os outros precisam é você que vai distribuir. E todo o alimento dessas pessoas está nas suas mãos. Ele era o camarada que abria a despensa e distribuía o alimento e o necessário para as pessoas. Paulo está dizendo que as pessoas nos considerem dispenseiros. Do quê? Dos mistérios de Deus. Aí você olha a palavra mistério e você fala, mistério? Só que mistério, igual eu estava vendo hoje um livro que eu pensei em comprar para o Daniel, e tinha lá uma página cheia de coisas, você tinha que achar 3 aranhas e tal. Qual é o mistério? Aí você vê uma coisa. O mistério humano é algo que a gente pode desvendar. A polícia quer desvendar o mistério. O mistério de Deus não. Essa palavra que está aqui sobre mistério, essa palavra significa um mistério que só Deus pode revelar. Algo que o homem é incapaz de descobrir. Que mistério é esse? Paulo diz que esse mistério foi revelado a nós, e esse mistério se chama Jesus Cristo. Você entendeu? Os homens têm que olhar para você e falar, esse camarada é servo de Cristo. E ele está o tempo todo nos oferecendo Cristo. Porque Cristo é a revelação do mistério de Deus. Que mistério? Da salvação dos pecados, o futuro das nossas almas, o destino eterno de cada um. Jesus é o princípio e a razão da existência. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, capítulo 3, se eu não me engano, que diz que ninguém consegue entender, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Então o homem está incapaz de conhecer Deus. Deus é algo que ele não consegue. Ele tenta chegar até Deus pela sua filosofia, pelo que todos os caminhos levam ao Senhor, que tudo é bonito e é belo. Não é verdade. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu querido, os homens precisam olhar e nós somos aqueles que estão indo até as trevas, até o mundo falar, olha, eu vim te trazer algo. Você sabia que Jesus Cristo é o Criador? E que Ele veio à terra, e que Ele morreu por você, e que Ele pode te livrar, e que Jesus te ama. Então você começa a desvendar algo maior para essa pessoa. Porque sem a ação de Deus, ela não consegue. É um mistério que o homem não consegue desvendar por si só. E Deus quer se revelar aos homens. E o que Ele fez? Deu essa tarefa para nós. Amém, igreja? Está nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu coloco esse peso sobre você. Essa é a minha responsabilidade nessa noite. Você que já aceitou Jesus, você tem que levar o Evangelho para as pessoas. Porque Deus quer se revelar a elas. E Ele escolheu você para fazer isso. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. E Ele se referiu ao Espírito Santo. E além disso, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. No dízimo. E não faltar à igreja? Fiéis ao quê? Ao ministério do dispenseiro, que é distribuir a graça. É isso que Deus espera de você. É isso que Ele quer da sua vida. Ele sabe que você é pecador, mas Ele quer usar a sua vida. Ele sabe que você é limitado, mas Ele quer usar a sua vida. A única coisa que Ele quer é ver você fiel. A quê, pastor? A pregar o Evangelho. É isso que se requer dos dispenseiros. Pregar o Evangelho. Falar de Jesus. Coragem. Vencer seus próprios bloqueios. Encher o peito. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Espírito Santo. No poder do Evangelho. E vai, meu querido. E fala, meu querido. Distribui a graça. Alguns vão rejeitar. Não estão rejeitando você. Amém? Estão
estão rejeitando Jesus. Alguns vão rir, não estão rindo de você. Estão rindo de Jesus. Pega o Evangelho. Fala de Jesus. Agora olha o que ele fala no versículo 12. Se o negamos, ele também nos negará. Pastor, pode um crente negar Jesus? Eu creio que não. Quem é nascido de Deus não consegue negar. Qual a base que o senhor fala isso? A base que eu vou fechar essa noite falando é as arenas de Roma, as pilhas de cadáveres na Nigéria, os vídeos que você pode ver na internet de pessoas morrendo por causa de Cristo. E se você estudar história, a única coisa que era exigido daqueles homens para que eles não morrerem era: negue Jesus. Era só negar Jesus. E eles estavam livres dos leões, das torturas, das fogueiras. Só negar. Não conseguem. Não consegue. Não negue Jesus. Se você é salvo, não negue. Mas se você tem negado Jesus, avalie a tua conversão. Porque se você se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar de você. Confessa Jesus. Deixa ele fluir de você. Vamos ser fanáticos? Entra na internet. Tem sites que vendem folheto. Se você tem dificuldade, já é um belo gancho, viu? Eu queria te falar de Jesus Cristo. Compre livros para as pessoas. Mande mensagem para elas. Diga para elas que você está orando pela vida delas. Diga que você as ama. E essa é a razão pela qual você veio falar de Jesus para ela. Vai ter luta, mas vale a pena. Porque essa é a razão da nossa vida. Fala de Jesus. Você vai ver que é maravilhoso. Quando você levar alguém a Cristo, você vai ver que você encontrou a razão da sua vida. Eu sinto que existam crentes de anos de igreja que nunca levaram ninguém a Jesus. Nunca. É a melhor sensação da vida espiritual, uma das melhores que a gente pode ter na nossa vida. É alguém olhar para você e falar assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero. Você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu tomei essa decisão na minha vida. A partir de hoje, Ele é o Senhor de tudo que eu tenho e sou. Você está ali e você sabe que você foi só um instrumento que Deus usou a sua vida. É a recompensa maior, é a razão da vida. Não tem nada melhor do que isso. Que Deus te abençoe, querido. Que o Evangelho seja uma razão, seja a razão da nossa vida. Como disse Paulo, para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu achei que fosse pregar essa mensagem em um dia só, já estou indo para o segundo dia. Mas eu quero falar algo, porque vai que Jesus volta. Que é o seguinte: Paulo não diz para mim viver é pregar a Cristo. Paulo não diz para mim viver é escrever sobre Cristo. Para mim o viver é tocar para Cristo. Para mim o viver... Não. Ele fala assim: para mim o viver é Cristo. Como assim? Tudo que eu faço é para Cristo. Eu levanto por Ele. Eu deito por Ele. Eu como por Ele. Eu me cuido por Ele. A minha esposa é para Ele. Meus filhos. Meu trabalho é para Ele. O viver para mim é Cristo. Se não for Ele, não tem razão meu serviço. Minha casa. Você tem que olhar para a sua casa e falar: ela vai ficar, eu morro, alguém vai ficar com isso daqui. Olhar para o meu corpo e falar: ele vai morrer, está envelhecendo a cada dia que passa. É Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E no dia que eu morrer, é o dia de maior lucro da minha vida, porque eu encontrei Jesus.
Paulo vivia para pregar o Evangelho. Paulo vivia pelo Evangelho. Quando Paulo estava indo morrer, meu querido, sozinho, fedendo, barbudo, talvez doente, ele sabia que na hora que ele colocasse o pescoço naquele lugar para ser decapitado. Essa semana eu estava fazendo a mensagem, e veio uma imagem de Paulo colocando a cabeça ali. Mas talvez alguns segundos antes já vendo Jesus, esperando ele de braços abertos. E ele sabia que faltava alguns segundos para ele ser liberto dessa carne. E aquele que ele pregou a vida inteira agora estaria junto dele. Ele agora encontraria o Evangelho que ele pregou, sofreu, amou e viveu por ele. É recompensa, por isso que ele falou, para mim viver é Cristo, lucro é Ele. Por isso que no dia que eu morrer, a minha recompensa vai ser alcançada. Amém, querido? Não fica querendo aumento, não fica querendo mais bens, não fica querendo coisa desse mundo. Nosso lucro é Jesus. Nosso lucro são vidas, pessoas se convertendo a Cristo, dizendo Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero viver por Jesus. Eu quero viver por Jesus. Pregar o Evangelho é mais simples do que a gente pensa. Seu papel é buscar a plenitude do Espírito Santo e viver para isso. E Ele vai usar você. Fala de Jesus. Afinal de contas, Ele é o amado das nossas almas e a razão da nossa vida. Falar dele tem que ser fácil para a gente. Porque a gente não está falando de um conceito, a gente não está falando de algo decorado, a gente está falando daquele que habita em nós, vive com nós, nos sustenta, nos perdoa, aquele que nos amou, aquele que mudou a nossa vida. Por isso que ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas. E é isso que você tem que fazer, levantar e falar, eu vou testemunhar de Jesus. Hoje eu vou. Eu estou com o desejo de sábado lançar um desafio de 40 dias pregando Evangelho. De pessoas que vão falar, olha, eu vou fazer um compromisso de passar 40 dias, eu não quero deitar um dia na minha cama sem ter falado pelo menos para alguém de Jesus. Seja quem for, eu tenho que falar de Jesus. Eu vou lá e olha, você pode me achar pancada, mas eu precisava dizer uma coisa que eu me comprometi. Eu quero falar de alguém chamado Jesus para você. Pensa nisso com carinho. Talvez sabadão a gente lance uma campanha aí, 40 dias, falando de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.